gente boa, eu sou Marcel Lima e te dou boas-vindas. No último dia 21 de setembro, foi publicada uma norma no Diário Oficial da União incorporando ao SUS, Sistema Único de Saúde, o medicamento chamado Risankizumab. Este medicamento, que é injetável, é destinado a pessoas que carregam consigo uma doença chamada de psoríase. Você sabe o que é psoríase? Pois é, sobre ela é que vamos tratar no vídeo de hoje. Então fica por aí que depois do batidão eu volto. E aí se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. O Ministério da Saúde, de acordo com a norma publicada no dia 21 de setembro, tem 180 dias contados aí da data da publicação desta norma para oferecer no Sistema Único de Saúde o medicamento Risankizumab. Este medicamento é destinado a pessoas adultas que têm a psoríase. Quando a gente fala de quantitativo de pessoas que têm esta doença, preste bem atenção. 3% da população mundial tem a psoríase, ou seja, 125 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo 5 milhões no Brasil, convivem com este problema crônico. Então, o que é psoríase? A psoríase é uma doença de pele comum, ou seja, não é rara, crônica, porque vai acompanhar a pessoa durante toda a vida dela, não contagiosa e cíclica, ou seja, alternam-se momentos de aparecimento dos sintomas e desaparecimento. Atinge homens e mulheres em qualquer idade, certo? Com relação às causas, ainda não há uma definição plena das causas da psoríase, mas do que já se sabe, ela tem um pé genético, ou seja, uma certa herança genética aí, uma passagem de uma geração para outra. Também o meio ambiente influencia e problemas relacionados ao sistema imunológico, ou seja, ao nosso sistema de defesa. Por isso que a psoríase é uma doença autoimune. Com relação aos fatores de risco que possibilitam o aparecimento desta doença, temos aí o histórico familiar, porque como falamos, tem uma situação genética presente, o estresse, a obesidade, porque nós vamos ver aqui quando entrarmos nos tipos de psoríase que existe a psoríase invertida que está relacionada a essa questão da obesidade. O clima frio proporciona então o ressecamento da pele e assim levando a uma possibilidade de psoríase. Além de álcool e tabagismo, que também são fatores que potencializam o surgimento da psoríase, certo? Partindo agora aqui para os sintomas. Antes de mais nada, você precisa perceber que a psoríase pode dar em qualquer parte da nossa pele, ou seja, os sintomas podem aparecer do couro cabeludo ao dedão do pé, certo? Então, os sintomas podem aparecer em qualquer parte do nosso corpo. Então é importante você estar atento a cada centímetro do seu corpo aí, né? Principalmente da sua pele, da área externa do seu corpo, para que possa realmente cuidar caso apareçam algum desses sintomas. Então, os principais sintomas da psoríase são os seguintes: manchas vermelhas com escamas secas, esbranquiçadas ou prateadas, pequenas manchas brancas ou escuras residuais pós-lesões. A pele fica ressecada e rachada e às vezes ocorre sangramento. Também como sintoma existem a coceira, queimação e dor. Também as unhas ficam grossas, sucadas, ou seja, com aberturas, descoladas e com depressões puntiformes, ou seja, em forma de ponta. O inchaço e rigidez nas articulações também faz parte dos sintomas de um tipo de psoríase, certo? E por falar em tipos de psoríase é o que nós vamos falar aqui agora, mas eu já também comento contigo que eu não vou adentrar cada uma especificamente. Eu vou deixar uns links aqui na descrição do nosso vídeo de hoje,
E esses links te remeterão a artigos muito bons tratando sobre a psoríase, inclusive os tipos dela, entendeu? Aí você dá uma lida para fortalecer o seu conhecimento sobre essa doença, juntamente com o que está sendo colocado aqui no vídeo. Então vamos lá? Tipos de psoríase. Psoríase em placa ou vulgar. Um outro tipo é a chamada psoríase ungueal. Uma outra tipificação da psoríase é aquela do couro cabeludo. Há também a psoríase gutata. A psoríase invertida é aquela relacionada à obesidade. Aí aqui eu paro para fazer um comentário. Quando fala-se de psoríase invertida relacionada à obesidade, é porque já é de conhecimento de todos que quando o corpo está com o excesso de gordura, ou seja, a obesidade, acabam ocorrendo dobras na pele. E essas dobras na parte interna, devido à falta de ventilação, ao acúmulo de suor, de calor e uma série de situações, são potencializadores do surgimento da psoríase, certo? Então, a obesidade está relacionada a isso. Claro que a psoríase, como eu já havia falado, pode dar em qualquer parte do corpo, nas genitálias. No caso das mulheres, essas lesões podem aparecer abaixo dos seios, né? No contato do seio com a pele inferior. Aí pode, nesse espaçamento que há entre o seio e a pele, né? Da pele do abdômen, pode então ocorrer a psoríase nessa área também. Então é importante perceber esse detalhe nesse tipo de psoríase aqui. O outro tipo de psoríase é a chamada pustulosa. Outro, psoríase eritodérmica, que é uma menos comum. E por fim, existe a chamada psoríase artropática ou artrite psoriática, certo? Então, esses são os tipos de psoríase. Partindo agora para a questão dos tratamentos. Bem, os tratamentos são bastante individualizados. É importante dizer que no tratamento da psoríase não existe assim uma receita única e generalizada para todos os pacientes. Uma porque a psoríase não tem cura. É importante a gente dizer isso. É uma doença incurável. Como boa parte das doenças autoimunes, a psoríase também não tem cura, certo? Existem tratamentos para aliviar os sintomas e também diminuir o tempo desse ciclo dela de aparecimento e desaparecimento das lesões. Bem, como tratamentos, como eu disse, é bastante individualizado, e existem aqueles chamados tratamentos tópicos e também sistêmicos. Os tratamentos tópicos dizem respeito a pomadas, a hidratação da pele, muito importante isso aí, e os tratamentos sistêmicos são aqueles medicamentosos que podem ser injetáveis, como o exemplo aí tem a risankizumab, né, o medicamento, e também tratamentos em comprimidos. Mas também na psoríase há um tratamento chamado de fototerapia, que é a exposição à luz solar das lesões nas pessoas, na pele das pessoas, né, para que possa haver um sumiço, pelo menos momentâneo, dessas lesões e uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Bem, o principal objetivo dos tratamentos atuais, que variam, como falamos, de medicamentos tópicos e sistêmicos até a fototerapia, é promover um período prolongado sem recaídas, ou seja, diminuir a chamada reincidência cíclica, certo? Então, preste bastante atenção nessa situação. Com relação à prevenção da psoríase, claro que, como também há um pé genético, ou seja, uma herança genética aí com relação a essa doença, por mais que as pessoas se esforcem, todos nós como seres humanos nos esforcemos para manter uma vida saudável, para não possibilitar o surgimento da doença, claro que partindo dessa situação genética a gente não tem o que fazer. Se vir um gene já defeituoso por aí, vai infelizmente causar doença no organismo, ok? Mas afora essa situação genética, que também os tratamentos são visualizados por ela, esses tratamentos também visualizam essa parte genética para aliviar os sintomas, existem algumas situações de precauções que nós, como seres humanos, podemos tomar para evitar essa situação. Então, primeiro é a atenção aos sintomas, porque geralmente uma situação que vai surgindo, se ela tiver logo no início de uma pouca região, o tratamento vai ser específico, é mais leve geralmente, e aí o tratamento se torna mais eficaz, ou seja, a pessoa não vai ter uma dor de cabeça posterior. Então é importante já a primeira precaução é essa, de observar sintomas. Se aparecerem sinais e sintomas como este que nós colocamos aqui, você já vai procurando o médico especializado para tratar dessa situação.
Uma outra precaução, como prevenção, é manter uma vida saudável, porque como nós vimos, alguns fatores de risco como obesidade, tabagismo, alcoolismo, estresse estão relacionados ao aparecimento da psoríase. Então, é importante manter uma vida saudável, uma boa alimentação, manter exercícios físicos, dormir bem para fortalecer o sistema imunológico e todas essas situações, manter um corpo saudável para evitar essa situação. E claro, a outra prevenção é procurar um médico. Diante das situações que possam estar evidenciando o problema, procurar o especialista, no caso o dermatologista ou a dermatologista, certo? Para fazer o diagnóstico e a partir daí traçar um tratamento eficaz e especializado para que possa sarar aí, pelo menos momentaneamente, sumir, não vai curar, mas pelo menos dar aquela aliviada nesse ciclo de aparecimento e desaparecimento das lesões. Então é importante isso aí. Então veja que a psoríase diz respeito às questões genéticas, mas diz respeito também a uma questão comportamental nossa, certo? Questões de uma boa manutenção da nossa saúde, beleza? Então, eu espero que, como você tenha aprendido bem o que seja psoríase e no próximo vídeo a gente vem com um novo assunto por aqui, beleza? Um abraço, tchau para todos!